Vamos trabalhar aqui mais um tema aqui. Eu estava uns dias aí sem gravar, desculpa aí, viu, pessoal? Vamos trabalhar com um tema aqui bem legal hoje, que é um tema que chama-se agentes públicos, tá? Como eu sempre disse aqui para vocês, direito administrativo, uma das disciplinas mais importantes para o concurso, pessoal. Então, assim, foca bem, e eu falei, o objetivo aqui é a gente trabalhar assim de uma forma bem precisa, os conceitos fundamentais para você acertar, se possível, todas as questões dentro desse tema, tá bom? O que que a gente vai trabalhar hoje aqui? Compartilhar com vocês aí o material aí. Vamos lá. O que que a gente vai trabalhar hoje? Volta aqui, tal, já pulamos aqui para frente. Vamos lá. O que que a gente vai trabalhar hoje? Vão ser esses temas aí, ó, que a gente vai trabalhar hoje. Vamos trabalhar hoje. Primeiro aí, definição e espécies. Quais são? O que que é de agente público, as espécies mais importantes, né? Concurso público, não vamos trabalhar a ideia do concurso público, isso aí vocês vão ver, pessoal, tem matéria demais assim, para aprofundar nisso. Acumulação de cargos públicos, greve, restituição de valores recebidos indevidamente pelo servidor, né? Temos que são bem interessantes, mandato eletivo, estabilidade e a questão do sistema remuneratório. Então, são 8 temas aí muito importantes, viu, pessoal? Vamos lá, então. Primeiro, vamos para a definição, o que que são agentes públicos aí. Agente público, de uma forma ampla, a gente pode definir o seguinte: é qualquer pessoa física que exerça uma função pública de forma remunerada ou gratuita. O professor pode ser gratuita? Pode, no caso, os mesários, é isso? Aquele dinheirinho que você recebe lá no dia lá do que você presta justiça eleitoral, é só para você não morrer de fome, né? Um valorzinho ali é indenizatório, é de lanche. De natureza político-administrativa, o que é de natureza político? Tem aquelas pessoas que não fazem concurso público e que são agentes públicos, por exemplo. Presidente, governador, senadores, deputados, são pessoas eleitas. Os secretários estaduais, secretários municipais, né, são pessoas que foram nomeadas ali para o cargo público, com investidura definitiva ou temporária. Então, isso aqui é uma definição ampla da doutrina para esse tema. Seguindo aqui, vamos lá. Agora, o que é mais importante? Nós vamos trabalhar especificamente 3 espécies muito importantes de agentes públicos, especificamente agentes públicos civis. Vamos lá. Vamos trabalhar essas 3 espécies aí. São servidores públicos, empregados públicos e servidores temporários. Então, vamos trabalhar esses 3, ok? Respira, vamos com bastante calma para você entender. Primeiro que a gente tem são os chamados servidores estatutários. São aqueles que ocupam um cargo público sendo regido pelo regime estatutário. Então, vamos lá. O que que a gente chama de servidor estatutário? Então, vamos lá. Primeiro, o que que é um estatuto? Estatuto, pessoal, é um conjunto de regras, no caso, é uma lei. Então, o servidor estatutário é aquela pessoa que a relação dele com o órgão público, a entidade no qual ele trabalha, é regida por um estatuto. Não é, por exemplo, se você trabalha na iniciativa privada, numa indústria, por exemplo, não sei, contratado numa empresa, a sua relação com a empresa é regida basicamente pela CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, a sua relação com a empresa que você trabalha é uma relação que seletista. Quer dizer, os direitos e deveres basicamente estão previstos na CLT. É isso? É, então, seria essa ideia de uma relação seletista. A relação estatutária, não. A pessoa, quando ela faz um concurso para um órgão público, existe entre essa pessoa e o órgão público uma relação, e essa relação, as regras, quer dizer, os direitos e os deveres, são regidos por um estatuto. Pegando como exemplo, a gente tem, por exemplo, a lei, o servidor público federal. O indivíduo faz um concurso para um Ministério do Meio Ambiente, para o Ministério da Saúde. Ou se o indivíduo faz um concurso para um TRT, um Tribunal Regional do Trabalho. Esse indivíduo, se ele passar, quando ele passa no concurso público, quando ele é nomeado, ele toma posse,
né? Ele toma posse, ele é nomeado, ele vai lá e toma posse, entra em exercício. Quando ele toma posse e ele entra em exercício, que ele começa efetivamente a trabalhar, a relação dele com, no caso, TRT, é regido por uma lei que chama a Lei 8.112 de 90. A lei que rege a lei é a Lei do Servidor Público Civil Federal. Então, a relação dele com o TRT é regida pela Lei 8.112. Então, por exemplo, se esse indivíduo ele se casa, ele tem direito a 8 dias de licença. Por quê? Está previsto na Lei 8.112. Perceba que não é a mesma regra da CLT. Se esse indivíduo, por exemplo, falece a mãe, o pai, o esposo, o filho, ele tem direito a 8 dias de licença nojo, que é luto, né? Então, esse indivíduo, por quê? Porque a relação dele com o órgão público, a relação desse servidor do TRT com o TRT, é regida pela Lei 8.112, então é regido por um estatuto. Mas, por exemplo, esse servidor não teve GTS. Ele tem estabilidade, mas ele não teve GTS. Beleza? Então, isso aqui chama-se servidor estatutário. Então, é o primeiro tipo. A gente tem os chamados servidores públicos estatutários, que são aqueles que são regidos por um estatuto. Cada ente federado tem o seu estatuto. Então, por exemplo, se você faz um concurso para um município, aquele município tem o seu estatuto. Você vai ser um servidor estatutário. Qual vai ser a regra que vai reger a sua relação com aquele órgão público? Aquele estatuto. Se você faz concurso para um estado da federação, a sua relação com aquele estado da federação é regida por um estatuto. Por isso que você é um servidor estatutário, quer dizer, não é a CLT que rege suas regras, entendeu? A sua relação com aquele ente. Então, o primeiro caso é esse, beleza? Seguindo aqui, vamos lá. Segundo tipo, a gente tem os empregados públicos. São aqueles que contam sob o regime da CLT e que ocupam empregos públicos. Então, esse caso aqui agora é um pouquinho diferente. Quando a gente chama, é importante muito conhecer essas nomenclaturas. Quando a gente fala de empregado público, é aquela pessoa que prestou um concurso público para uma determinada entidade, só que a relação dele com a entidade não será uma relação estatutária. O que vai reger a relação dele com aquela entidade será a CLT. Então, ele fez um concurso, é empregado. Mas como ele fez um concurso, o que vai reger a relação dele será a CLT, mas ele não tem estabilidade, mas ele teve que fazer um concurso. Tem exemplo, professor, para não ficar tão complexo? Tem, pessoal, lógico que tem. As entidades da administração indireta, que são pessoas jurídicas de direito privado, em geral, esses concursos são concursos em que a pessoa ela ingressa no serviço público, mas ela é um empregado público. No caso, seriam, por exemplo, a pessoa faz um concurso para uma empresa pública, para uma sociedade de economia mista. Pessoas concurso, por exemplo, Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Ele fez o concurso, mas ele vai ser um empregado público. A relação dele com o Banco do Brasil vai ser uma CLT, ele vai ter sua carteira assinada. A pessoa fez o concurso para uma empresa pública, no caso seria a Caixa Econômica. Qual vai ser a relação dessa pessoa com a Caixa Econômica? Ele vai ser o quê? Vai ser um empregado público. Ele está regido pela CLT, mas ele não tem a estabilidade. Ele tem, inclusive, a FGTS. Então, uma pessoa, por exemplo, que trabalha no Banco do Brasil, ele não tem estabilidade, mas ele tem FGTS. Agora, uma pessoa que trabalha por TRT, ele tem estabilidade, ele é estatutário, mas ele não tem, por exemplo, FGTS. Beleza? Tem algumas diferençazinhas depois que eu vou apontar com o tempo, tá? Sobre a demissão, inclusive, dessas pessoas, aproveitando aqui para aprofundar o tema, a demissão dos empregados públicos, eles não são estáveis. A demissão deles, o Supremo entende que, regra geral, não precisa ser motivada. O único caso que o Supremo excepcionou é o caso dos empregados públicos de uma empresa pública específica, que é os Correios. Então, os empregados da empresa de Correios e Telégrafos, empresa de Correios, os Correios, os empregados dos Correios, a demissão deles deve ser motivada. É o que o Supremo entendeu. O Supremo não deu a eles estabilidade, mas o Supremo apenas entendeu, por exercer um serviço público relevante, a demissão deles tem que ser motivada, beleza?
Seguindo aqui, o outro que a gente tem o tipo são chamados servidores temporários. Esses são aqueles que são contratados por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Esse caso aqui é o seguinte: são algumas pessoas que são contratadas de forma temporária para atender determinado e excepcional interesse público, tá? O que que marca essas pessoas aqui? É uma terceira importante forma de contratação. Eles não fazem concurso, são contratados de uma forma excepcional temporária. A relação deles com o ente público é uma relação regida não pelo estatuto daquela entidade, porque eles não são estatutários, mas existe um contrato administrativo com regras especiais, tá? São contratos para necessidades excepcionais, tipo assim, casos, sei lá, de endemia, casos de agentes de saúde, são casos bem específicos dessas pessoas, tá? O que que o Supremo basicamente entende deles que eu acho que é importante a gente saber aqui? O Supremo entende o seguinte: primeiro, eles não são regidos pelo estatuto ali que rege o servidor público civil, e sim regras próprias do contrato deles. Aí a pergunta que seria assim: essa pessoa teria direito, por exemplo, a férias, 13º, por exemplo? O Supremo entende, em regra, não. Se o contrato não prevê férias nem 13º, então a pessoa vai lá, assina um contrato de 1 ano, 2 anos, com um médico para atender uma necessidade temporária de um município. Então, ele é um servidor público temporário. Aí ele trabalha ali 2 anos. Aí ele sai para, pô, não tive férias, não tive 13º, ele vai e ingressa na justiça. Na justiça comum ali, estadual. Tem direito ao quê, professor? Ele vai conseguir 13º, FGTS? O Supremo entende não. Só se houver, exceto se houver previsão específica no contrato. Então, se o contrato público que ele assinou, que tinha regras, não previu 13º, férias, ele não tem direito. Em regra, beleza? O que o Supremo entendeu. Então, o Supremo entendeu que essas pessoas não teriam direito, exceto se houver previsão. O Supremo fala, mas essa regra poderia também ser excepcionada. Em caso o quê? Em casos de desvirtuamento, desnaturação desse contrato. Então, se esse contrato foi renovado sucessivamente por muitos anos, então, na realidade, deixou de ser temporário, pô. Poxa, o cara trabalha há 200 anos no órgão. O contrato é renovado, 200 anos no órgão trabalhando. Os prendeu, poxa, aí houve a desnaturação do contrato, do contrato temporário. Não é temporário mais. Por 30 anos, por 10 anos, não é temporário mais. É o que o Supremo entendeu. Nesse caso, essa pessoa teria direito a 13º, férias, etc. Ok? Quando geralmente com certas situações, como de alguns municípios que prorrogam indefinidamente contratos temporários, essas pessoas, quando elas saem, por exemplo, elas conseguem na justiça 13º, férias, porque desnaturou o contrato temporário. Mas se o contrato temporário não foi desnaturado, ele foi por 1 ano, foi prorrogado por por exemplo, 2. O cara saiu, se não há previsão expressa de 13º, férias, o cara não consegue. Tá? Então, essa aí é a regra. Essa é a regra. Seguindo aqui, tá aí tranquilo, né, pessoal? Tranquilo? Boa, né? Vamos lá. Tocando aqui o barco aqui. Seguindo, aqui a gente tem mais um aqui. Então, vamos lá. Opa, pulamos um pouquinho demais. Tem também o chamado cargos em comissão, que é um conceito importante, tá? Um conceito importante. Cargos em comissão são cargos ocupados de maneira transitória em razão da confiança depositada no seu titular pela autoridade nomeante. Vamos aqui, um outro conceito importante é o conceito de cargos temporários. Cargos temporários são aqueles cargos para chefia, assessoramento e direção. Então, o Supremo entende o quê? Cargos de confiança são uma quantidade prevista em lei. Tem uma coisa bem importante que a Constituição faz uma distinção, pessoal. Preste bastante atenção aqui. A Constituição faz uma distinção entre funções de confiança e cargos em comissão. Funções de confiança só podem ser ocupadas por servidores estatutários, beleza? Servidores efetivos.
funções de confiança. A pessoa tem que ter feito o concurso público para uma função de confiança. Não é FC. Agora, cargos em comissão, chamados CCs, CC2C, CCs, esses cargos em comissão, eles são ocupados, a lei prevê, ó, X percentual deles são para os servidores efetivos, o restante é de livre nomeação e exoneração. Ou seja, a autoridade ali, ele tem toda a liberdade de escolher quem ele quer, conforme ele aprouver a pessoa que vai ocupar aquele cargo ali. Tá? Então, um cargo de confiança. Então, ele te coloca quando quer, tira quando quer. Inclusive, ele não precisa nem motivar, explicar por que ele está tirando, está colocando a pessoa. Beleza? Só que o Supremo tem umas regras que são bem importantes para poder, de alguma forma, moralizar essa ideia do cargo em comissão. O Supremo fala, olha, a Constituição fala que são somente para três casos. Direção, assessoramento e chefia. Então, são esses três casos. Quando houver cargos em comissão fora dessa regra, aí desnaturou, então são inconstitucionais. Beleza? Aí o Supremo falou o quê? Ó, por exemplo, então tem que ser chefia, direção, assessoramento. O Supremo fala assim, olha, tem que haver uma proporcionalidade dentro do órgão e eles não podem ser para cargos de natureza técnica. Então, cargos de natureza, cai na prova, cargo de natureza técnica não pode ser cargo em comissão. E também tem que haver proporcionalidade. O que é proporcionalidade, professor? Olha, você pensa bem, um órgão tem uma determinado órgão, uma determinada entidade tem 10 servidores, por exemplo. Ali um determinado órgão ali tem 10 servidores. Aí se criam 9 cargos em comissão. Como é que tem de 10 servidores, 9 ocupam cargos em comissão? Isso é uma forma de aumentar o salário deles indiretamente. Então, o Supremo entende isso é inconstitucional, foi desproporcional. Como é que você tem de 10 pessoas, tem 9 chefes e um mandato, por exemplo? Entendeu? Então, essa é a ideia. Tem que ter proporcionalidade e não pode ser para natureza técnica, é só chefia, direção, assessoramento. Guarda essas palavras aí, beleza? Para cargos em comissão. Seguindo aqui, vamos lá. Seguindo aqui, vamos lá. Exceções. Agora, concurso público. Vamos trabalhar a ideia do concurso público, né? O concurso público é a regra no direito, tá? É a regra. Vamos lá, vamos trabalhar a ideia aqui. A Constituição fala que a regra para que a pessoa ingresse no serviço público é ela prestar um concurso público, ok? A Constituição fala que o concurso público vai ser de provas ou provas de títulos. Então, não existe concurso público só de títulos, é provas ou provas de títulos. O que é possível é um processo seletivo, mas aí você vai selecionar pessoas de forma temporária. Aí pode até ser por título, mas o concurso público não. Então, o que a Constituição fala? Para ingressar no serviço público, em regra, existem exceções que a gente vai ver, a pessoa deve fazer um concurso público de prova ou provas e títulos, com validade até 2 anos, prorrogáveis por igual período. Então, o cara pode colocar 1 ano, prorrogar por mais 6 meses, prorrogar por mais 6 meses, porque a Constituição fala prorrogar por igual período. Ou então, 2 anos, prorrogar por mais 2, que aí seria no máximo 4, ok? E aí, essa pessoa, após fazer o concurso público, se for nomeado, se for, né, tiver dentro do número de vagas ou as vagas saber, ela for nomeada, ela pode tomar posse, entrar em exercício, e depois que ela fizer 3 anos de efetivo exercício em estágio probatório, e após passar por uma comissão de avaliação especial, ela se tornará estável no serviço público, beleza? Então, é a regra. Depois da Constituição 88, o cara, por exemplo, não fez o concurso e está trabalhando na administração por 20 anos. Ele vai ter direito a adquirir, professor? Não, porque não se pode violar a regra do concurso público, ok? Existem exceções, pessoas que ingressam no serviço público sem concurso público? Existem, é o que a gente vai ver. Vamos lá para essas exceções, pessoas que ingressam no serviço público sem concurso, tá? As exceções são previstas na própria Constituição Federal, porque se o concurso é uma regra constitucional, para excepcioná-lo, a gente tem que ter o quê? Regras previstas na própria Constituição. As exceções.
Cargos de mandato eletivo, né? A pessoa é candidata a vereador, ela fica por 4 anos, um mandato de vereador. Perceba que aí, nesse caso específico, são temporários, mandato eletivo, né? Cargos em comissão, que também eu já falei um pouquinho, basicamente o quê? Um percentual dos cargos em comissão dos CCs é de livre escolha do gestor. O gestor vai colocar a pessoa, mas pode tirar ela a qualquer momento, ela não tem estabilidade. Contratações temporárias, por excepcional interesse público, que eu também falei. Existe também na DCT, que é o Ato de Disposição Constitucional Transitória para os ex-combatentes que tenham participado de operações bélicas na Segunda Guerra Mundial, ministros, conselheiros do Tribunal de Contas, ministros do STF, do STJ, delegando do Quinto Constitucional. Isso aqui é uma exceção bem interessante, né? A pessoa, por exemplo, quando ela é nomeada como ministro, um caso muito comum, hoje em dia todo mundo já sabe, né? O ministro do STF é o quê? O presidente indica. Aí o Senado vai fazer uma sabatina e o Senado vai aprovar ou não por maioria. Tem que haver uma aprovação por maioria absoluta, que seriam pelo menos, como são 81 senadores, a maioria absoluta é 41 senadores. Então, pelo menos 41 senadores têm que aprovar aquele nome. Aprovado aquele nome, a pessoa, o último que a gente teve foi o Cristiano Zanin, o ministro Cristiano Zanin. Então, ele foi indicado pelo presidente Lula. Houve a aprovação do Senado e ele hoje é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando ele tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal, é importante, ele ingressou no serviço público e o que é até bem interessante é que ele, inclusive, tem hoje o vitaliciamento, tá? Então, inclusive, essas pessoas, eles se tornam vitalícios sem terem que fazer o concurso a partir da nomeação. Quando a gente tem, por exemplo, nos tribunais ali estaduais, você tem uma pessoa que é juiz, essa pessoa, por exemplo, e você tem os desembargadores. Parte dos desembargadores vieram dos juízes que fizeram o concurso lá, começaram lá do início da carreira, de juiz lá de primeira instância. Depois, parte dessas pessoas podem se tornar desembargadores. Quando eles ingressam ali, já eram vitalícios, né? Continuam. Agora, por exemplo, tem o chamado quinto constitucional, que são a Constituição fala que 1/5 dos lugares dos tribunais, dos TJs e dos TRFs são ocupados por membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Quando essas pessoas são nomeadas e são empossadas como desembargadores, eles se tornam vitalícios a partir da posse ali. Eles não fazem aquele estágio probatório de 2 anos que os juízes fazem para se tornar vitalício. Porque, assim, em regra, servidor público, em regra, são 3 anos de estágio probatório para se tornar estável. Juiz e membros do Ministério Público fazem, em regra, 2 anos de estágio probatório para se tornarem vitalícios, beleza? São conceitos um pouquinho diferentes. Vamos lá, seguindo. Qual é a diferença, basicamente, pessoal? Basicamente é que o vitalício ele só perde o cargo por decisão judicial transitada em julgado. O servidor estável, ele pode perder o cargo por algumas questões, por umas questões de problemas de orçamento, que é previsto em lei, tá? Quando algo extrapola, é possível a demissão dessas pessoas com uma indenização, mas é possível. No caso de processo administrativo disciplinar, com ele tem ampla defesa, ele também pode perder o cargo público dele, por um processo administrativo, ou então por avaliação de desempenho regulamentada em lei. Beleza? Essa pessoa, no caso, uma pessoa que é um juiz, um promotor, não, ele só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Vamos seguir aqui. Não é um tema que eu vou aprofundar tanto com vocês assim, beleza? Teria bem mais coisas pra gente falar, mas vamos seguindo aí. E vamos lá. Vamos trabalhar alguns temas importantes de concurso público aqui. Vamos lá. Uma aguinha aqui, respirar fundo, né, pessoal? Tem muita coisa para trabalhar. Vamos lá. Passos aí que vocês podem pausar o vídeo, né? É importante pausar. E eu gravo direto. Concurso público, os temas relevantes. Como motivo religioso e concurso público. Vamos lá. É possível o adiamento de uma prova de uma pessoa por motivo religioso? A pessoa
A gente cita o caso, né, pessoal, citando apenas por questões aqui de prova, tá? Sempre um profundo respeito a qualquer crença religiosa das pessoas, tá? Vamos supor que a pessoa é um adventista do sétimo dia. Aí essa pessoa, ela não trabalha no sábado, uma convicção religiosa dela, que sábado é o dia do Senhor. É, Aí a prova vai ser no sábado. E aí, como é que faz? Essa pessoa pode, por exemplo, porque ela não vai trabalhar só depois de 6 horas da tarde. Ela não vai prestar o concurso público, se for um concurso público 1 da tarde. O que que o Supremo entende, balizou? O Supremo falou o seguinte, olha, em regra é possível sim a gente haver o adiamento da prova por motivo religioso. Contudo, não pode promover um gasto exorbitante para a administração. Contudo, não pode, de alguma forma, violar a isonomia dos candidatos. Então, são basicamente esses dois pontos aí que o Supremo tocou. É até uma decisão do ministro Gilmar Mendes, falando, olha, em regra não pode violar a isonomia, em regra não pode trazer um trabalho exorbitante para a administração. Beleza? Então, isso foi o que o Supremo falou, mas em regra poderia sim, tá? Então, esse é um primeiro tema aí de uma discussão importante. Qual que é uma outra discussão que a gente tem também? Direito subjetivo à nomeação. O que a gente vai entender esse tema aqui é o seguinte: existe algum caso em que a pessoa teria direito subjetivo à nomeação? Quer dizer, a pessoa fez o concurso, o nome dela consta lá, então ela tem direito a ser nomeada. Quais são as regras, as balizas que os tribunais superiores estabeleceram? Vamos lá. O Supremo especificamente estabeleceu o seguinte: um concurso, você deve às vezes lembrar, é muito comum em editais de concurso, prevê assim, para o cargo de advogado, uma vaga. Ou então, para o cargo de administrador, CR, que é cadastro de reserva, não é isso? Ela está lá. O Supremo fala assim, olha, quais são os casos de direito subjetivo à nomeação? O Supremo fala assim, olha, se a pessoa ela foi aprovada no concurso dentro do número de vagas previsto no edital, diz o Supremo, ela tem direito subjetivo à nomeação. Ou seja, a administração pública, dentro do prazo de validade do concurso, tem que nomear aquela pessoa. Senão ela pode, inclusive, ingressar, por exemplo, com mandado de segurança, porque ela tem direito subjetivo à nomeação. É o que o Supremo falou. Exceto, lógico, que se houver aí é uma decisão também do Supremo também, que é um tema muito complexo, inclusive como ela tem provas subjetivas isso. A pessoa foi colocada dentro do número de vagas, então ela tem direito subjetivo à nomeação. Aí vamos supor, por exemplo, que aquela pessoa tem uma vaga para advogado. Aí aquela pessoa foi nomeada num outro concurso e ela formalmente abriu mão daquela vaga ali. Às vezes a pessoa faz vários concursos, né? Então, dentro daquele edital específico, dentro daquele concurso específico, ela abriu mão daquela vaga. E ela formalizou isso. O segundo colocado tem direito subjetivo? O Supremo entende que sim. Esse cara também tem direito também. Beleza? Então, o Supremo entende que sim. Esse é um segundo caso. Então, o cara que foi nomeado no número de vagas, segundo caso, o cara desistiu, aí o cara que entrou dentro do número de vagas por causa da desistência formal dele. O Supremo entende também que tem um terceiro caso, por um desrespeito arbitrário da ordem de nomeação. Então, assim, você tem um concurso público com 3 vagas para advogados. Aí foi nomeado o primeiro, o segundo e o quarto, ou seja, pulou. Houve a preterição da ordem, pulou o terceiro. O Supremo entende, esse cara também tem direito subjetivo. O Supremo, na verdade, até diz o seguinte, assim, que seria possível, teoricamente, esse cara não ter esse direito subjetivo se houvesse um fato superveniente, quer dizer, após o concurso, fosse tão extraordinário, que causasse um problema econômico tão grave para a administração que é inviável nomear alguma pessoa. Entendeu? Mas o Supremo entende que, em regra, então, se não for esse caso, um caso superveniente, quer dizer, após o concurso extraordinário, que o Supremo que isso não seria. Inclusive, o Supremo entendeu que não poderia, por exemplo, alegar de forma genérica a pandemia, por exemplo. Tem decisões do Supremo nesse sentido. Que não poderia alegar a pandemia da Covid como uma forma excepcional, tá? Então, seria basicamente, essas regras aí de direito subjetivo à nomeação em concurso público, tá? Tranquilo aí, né, pessoal? Bem que eu estou dando uns conceitos bem centrais, similares.
Critérios da banca examinadora e poder judiciário. Isso aqui é bem importante. Vamos lá. Agora, então, critérios da banca examinadora e poder judiciário. O que o Supremo aqui entendeu aqui, ó? Se você tem um edital, o edital é a lei do concurso. Aí com esse edital, você tem a aplicação de uma prova. O Supremo fala, em regra, a pessoa pode ingressar na justiça para anulação de uma questão, por exemplo. Você vai falar, olha, teve uns casos que sim. O Supremo fala, em regra, o juiz não pode ingressar no critério de avaliação do examinador, no critério subjetivo, na análise da prova. Em regra, não. Tá? Mas quais seriam os outros casos? Mas o Supremo fala, olha, se, por exemplo, se não houver compatibilidade com o que foi cobrado em prova com o que está previsto no edital, aí poderia haver anulação de uma questão, no caso sendo uma pontuação concedida para todos os candidatos. Seria o quê? Olha, você tem direito administrativo. Aí um dos top de direito administrativo, sei lá, são licitações públicas. Então, tá lá, no edital não está previsto licitações públicas para ser cobrado em prova. Aí, na prova, caiu uma questão da Lei 14.103, que é a nova lei de licitações, que é duas, três questões. É possível a pessoa anular essas questões? Sim, porque houve uma cobrança de questões, uma exigência de questões que não estavam previstas no edital. Aí, nesse caso, é possível anulação, beleza? Então, é que o Supremo entende que, nesse caso, mas o juiz não pode ingressar no critério do examinador. O que ele pode fazer é apenas essa análise objetiva, né? Porque o que cai na prova tem que ser o que está previsto no edital. Beleza? Só disso. Tranquilo, né, pessoal? Tá aí bem. Seguindo aqui. Remarcação de provas em concurso. Vamos lá. É possível, vamos supor, tem alguns concursos que você tem várias etapas. Várias etapas. Às vezes um concurso, por exemplo, para ingresso na polícia, por exemplo, polícia militar, por exemplo. Aí você tem uma frase ou prova escrita, você vai ter um psicotécnico, você vai ter um exame médico, você vai ter, por exemplo, um exame físico. Aí vamos supor que um candidato, o José, faz o concurso para PM, é o sonho do cara ser PM, ser policial militar. Aí o cara passa a primeira fase, aí ele chega e vai fazer na segunda-feira a prova física. Aí no domingo, ele está dirigindo o seu carro de uma forma respeitando as completas regras, a lei de trânsito. Aí chega um indivíduo que avança na contramão, bate no carro dele, o indivíduo estava embriagado, esse cara machuca todo e não pode prestar o exame físico. Quebrou a perna, quebrou vários ossos. E aí, pode ser remarcada essa prova para ele? Sofreu um acidente, ele estava nas regras de trânsito, o cara que bateu nele violou as regras de trânsito, o cara estava bêbado. Essa prova dele pode ser remarcada? O Supremo fala, em regra, não. Só se houver previsão no edital. Ô, professor, mas foi um caso fortuito, o cara estava certo. Não importa, pessoal. O Supremo fala, o indivíduo não tem direito à remarcação. Ele vai ter que fazer o próximo concurso. Só se houver previsão no edital. E se não houver previsão no edital, a banca não pode abrir essa exceção para ele, porque senão outros candidatos poderiam alegar a falta de isonomia. Beleza? Se houver previsão, sim. Tem alguma exceção a essa regra, professor? Tem. Tem. Aí você tem que guardar que é bem importante. O Supremo entende que no caso de gestantes, por ser um direito constitucional, em que a Constituição traz previsões de proteção à família, proteção à maternidade, proteção à infância, então o Supremo entende que, no caso, uma gestante, mesmo aí, que é importante, guarda bem isso aqui que eu vou falar, pessoal, mesmo que não haja previsão no edital, é possível a remarcação da prova no caso da gestante, é uma decisão específica do Supremo. Então, vamos voltar aqui, recapitulando. O cara sofreu um acidente, só pode remarcar quando? Se houver previsão no edital. Se não houver previsão no edital, não pode. Agora, gestante, havendo ou não previsão no edital, o Supremo fala que a prova dela deve ser remarcada se houver uma comprovação por motivos médicos, ela não pôde prestar aquele exame aquele dia. Beleza? E
Mas o que é muito importante é que essa decisão garante ela a possibilidade de refazer a prova física. Não é não fazer a prova física, beleza? Não tem como o candidato conseguir uma decisão judicial de não fazer. Seria igual o caso dos psicotécnicos. O psicotécnico, por exemplo, o Supremo entende que o indivíduo tem direito a ter aquele recebimento, porque se ele não passou no psicotécnico, ok? E o Supremo entende que, se não houve o respeito a critérios objetivos científicos, um juiz pode até conseguir ter um novo exame psicotécnico, quando os testes aplicados não seguem critérios científicos, ou se, lógico, se houver alguma violação e ilegalidade ali no dia da aplicação do exame, mas o indivíduo vai ter que fazer o teste e ter aprovação nele, beleza? É isso que o Supremo entende. Não é não fazer. No caso da grávida, ela vai ter um atestado que vai garantir ela fazer o exame físico em outra data, mas ela não pode deixar de fazer o exame físico e nem fazer aqueles determinados exercícios que são cobrados de todos os candidatos. É aí tranquilo, né, pessoal? Vamos lá, seguindo. Beleza, então já falamos aqui de remarcação de prova. Vamos tocar aqui para frente. Acumulação de cargos públicos. Quais são os cargos acumuláveis? O Supremo, a Constituição fala. Quais são os cargos acumuláveis? 2 de professor, 1 de professor de técnico e científico, 2 cargos ou empregos privativos profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Então, são basicamente esses 3 aqui que são cargos acumuláveis, ou seja, a regra no concurso público é a não acumulação de cargos públicos, mas existem algumas exceções. Quais são? 2 cargos de professor, 1 professor com técnico, ou 2 cargos em emprego privativo de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Beleza? Tem mais 2 também, que são promotor, né, membro do Ministério Público e professor, e juiz, ou seja, magistrado com professor. Então, seriam 5 na realidade. Tá ok? Mas a regra é não acumulação. Teto constitucional e acumulação de cargos. O que o Supremo aqui entende aqui? Olha, em regra, a pessoa não tem como, por exemplo, ser um técnico judiciário e fazer um concurso do Ministério da Saúde. Não tem como. Quais são os cargos acumulados? 2 de professor, 1 técnico com professor, ou 2 profissões de saúde com regulamentação, ou então magistrado com e professor e membro do Ministério Público professor. E a questão de acumulação de cargos públicos e tetos? O Supremo entende o seguinte: se o cargo público ele é acumulável na atividade, então a gente sabe que existe um teto no Brasil, a gente vai estudar daqui a pouco uns subtetos, mas o teto no Brasil que é o quê? O salário do ministro Supremo Tribunal Federal. Beleza? O teto, no caso de cargos acumuláveis, a gente tem que somar essas remunerações, a gente olha uma por uma. O Supremo já pacificou isso, falou: olha, é o seguinte, a gente olha uma por uma. Se uma pessoa tem 2 cargos de professor, que são cargos acumuláveis, você vai olhar se o primeiro respeita o teto e se o segundo respeita o teto. Então, é possível que a pessoa ganhe mais do que o teto, somando os dois, porque o teto é analisado com um por um. Tá? É igual quando essa pessoa aposenta. Esses 2 provens de aposentadoria é avaliado 1 a 1. Então, a pessoa tem um cargo com 2 cargos acumuláveis na atividade. Quando ela aposenta, ela vai ter 2 aposentadorias e o teto vai ser em relação a cada um. Beleza? Uma curiosidade em relação ao teto é o seguinte: a pessoa, por exemplo, vamos supor, se eu estou aposentado, eu tenho 2 cargos, eu tenho 2 pensões eu tenho 2 provens de aposentadoria de cargos acumuláveis. Então, o teto vai ser analisado 1 a 1. Agora, se eu tenho um cargo acumulado e recebo uma pensão, por exemplo, da minha esposa que faleceu, aí o teto é calculado somando os dois. É diferente. Então, se eu era professor e juiz, o teto vai ser avaliado como professor se eu ganho até o salário do ministro Supremo e como juiz se eu ganho até o salário do ministro Supremo. Agora, se eu sou juiz e aí eu recebo uma pensão da minha esposa, aí não. Aí não. Aí vai somar os dois para ver se chega ao teto. Beleza? Aí o cálculo é diferente. Essa regra é importante, hein, pessoal? Essa regra é bem importante aí. Vamos prestar atenção aí, hein? Vamos lá. É, possibilidade de greve de servidores públicos civis e militares. Vamos lá. Uma questão importante. O servidor público civil ele pode fazer greve? Umas regras que o Supremo entendeu que é o seguinte. O Supremo entendeu que é o seguinte, ó. É, essa regra do servidor público civil
de greve é uma norma de eficácia limitada, ou seja, ela precisa de uma regulamentação, uma lei. Essas regras. É na definição lá de José Afonso da Silva. Como sempre houve essa omissão do poder público em fazer essa lei de greve do servidor público, o Supremo entendeu por uma decisão liminar que vai se aplicar a lei 7783, que é a lei de greve da iniciativa privada. Aí o que o Supremo fez? Então, aplicou essa regra. Então, em regra, pode sim o servidor público civil fazer greve, tá? Seguindo os ditames da lei 7783, beleza? E o que é importante? Tem umas coisas que é bem importante que chama a atenção aqui. O militar e servidores da segurança pública, como policial civil, policial federal, agentes penais, eles não podem fazer greve. A greve para eles é vedada na Constituição. O professor, mas tem casos que tem greve, pessoal, mas aí nós estamos falando de concurso, aqui, não estamos falando da prática, não. Em regra, não podem fazer greve essas pessoas, beleza? Para eles é vedado a greve. O servidor público civil, a greve é possível, seguindo esse parâmetro da 7783. Aí umas perguntas que são assim, professor, pode haver desconto de servidores públicos nos dias de greve? Sim, sim. O Supremo entende, olha, que em regra, como a greve é um caso de suspensão do contrato de trabalho, se vamos chamar, né, assim, contrato de trabalho, de forma genérica, como a greve é um caso de suspensão, a gente sabe que nas suspensões de contrato de trabalho você não trabalha, mas você também não recebe, então, em regra, o órgão poderia cortar aqueles dias que a pessoa não trabalhou. A pessoa tem direito à greve, inclusive a pessoa em estágio probatório pode fazer greve, não pode ser punida por isso, mas ele deveria ter os dias cortados. O Supremo entende, exceto em qual caso? Que houvesse uma negociação para compensação e aí, né, numa negociação ali, essas pessoas não tivessem dias cortados, condicionadas à compensação, que é o que geralmente acontece, né? A pessoa ficou 10 dias de greve, aí, sei lá, 8 horas por dia, então 8 vezes 10, 80, ele deve 80 horas, aí o poder público negocia que ele vai pagar aquelas 80 horas no decorrer de um ano. Aí, em contrapartida, o poder público não corta o pão dessas pessoas, beleza? Isso teria exceção, professor? Tem também. O Supremo fala que se a greve foi motivada por uma ilegalidade flagrante da administração, aí, no caso, não poderia se cortar o ponto desses servidores. Aí não precisaria dessa negociação. Beleza? O que não pode também, lógico, tem que haver a compensação. O que não pode, porque senão há um locupletamento indevido de dinheiro público. O que não pode é, por exemplo, o gestor por falar assim, vou perdoar. O cara ficou 10 dias de greve, 10 vezes 8, 80. Aí o gestor fala assim, não, vou perdoar. Não, tem que compensar essas 80 horas que não trabalhou, porque é caso de suspensão do contrato de trabalho. Beleza? O trabalho eu falo de uma forma genérica, né, pessoal? Seguindo aqui, vamos lá, tocando. Já falamos aqui de greve, falamos de possibilidade de greve do público civis, militares, falei aqui, né? Desconto de remuneração. É, falei já também, servidor satisfatório e greve também falei, né, que eles podem fazer normalmente. Agora, caso de devolução. Vamos lá, rapidinho. Quais são os casos de devolução, sim ou não, de servidores públicos? O servidor público recebeu o dinheiro a mais no seu contra-cheque. Ele tem que devolver ou não? Vamos lá. Tem alguns casos aqui, assim. Esses casos que vamos passar de forma rápida deles aqui. O servidor público recebe decisão administrativa depois revogada por se constatar que houve errônea ou errada interpretação da lei. Então, ou seja, você tem uma lei que foi ditada, às vezes o gestor público, na hora dele interpretar, importante atentar para essas palavras aqui, ó. Uma interpretação inadequada, tá? Opa, voltando aqui. Uma interpretação inadequada da lei. Se houve uma interpretação inadequada da lei, aí o servidor não tem que devolver. Agora, segundo caso. Quando a gente tem o servidor que recebe indevidamente valor em decorrência de um erro administrativo, erro de cálculo, que não se enquadra em interpretação, e nesse caso ele tem que devolver o dinheiro. Então, se no primeiro caso houve uma interpretação errônea da administração e colocou dinheiro a mais no seu contra-cheque, não tem que devolver. Lógico que se não houve má fé da pessoa, né? Segundo caso,
Servidor público, houve, na realidade, por parte da administração pública, um erro de cálculo. Aí o servidor público, em regra, tem que devolver. O cara ganha 6 mil. Aí naquele mês ali houve um erro de cálculo lá, pagou para a pessoa 50 mil. Lógico que houve má fé do servidor. O servidor sabe que o salário dele não foi de 6 para 50 mil. Segundo, desculpa, terceiro caso, o servidor público recebe por decisão judicial não definitiva, depois reformado. Então, assim, o cara recebe 6 mil. Aí tem uma decisão precária, liminar, que garante ele mais 1.000 de um adicional lá. O poder público não quer pagar, tá pagando de forma excepcional porque tem uma liminar que é precária. Se aquela liminar cair e o poder público ganhar a ação, o servidor público vai ter que devolver, vai ter que devolver. Beleza? Por quê? Porque a decisão é precária. Outro caso. Servidor por decisão judicial não definitiva depois reformada. Por exemplo, a reforma depois de mudança da jurisprudência. Então, houve uma decisão judicial. Ela foi depois reformada. A reforma foi decorrer de mudança da jurisprudência. Servidor tem que devolver? Também não. Que é a questão da segurança jurídica. Quinto caso, servidor público recebe sentença judicial transitada julgado, posteriormente é rescindida. O servidor público recebeu, transitou em julgado a decisão, aí depois vai que o poder público entra com uma ação rescisória, consegue rescindir isso, ele tem que devolver também? Não. E o sexto caso, esse é mais fácil, né? O herdeiro que recebe indevidamente do servidor aposentado. Aí também é lógico, ele morreu. Porra, o servidor aposentado. Aí tem o herdeiro dele, aí o servidor morre. Aí o herdeiro dele pega o cartão do banco e continua recebendo. Lógico que tem que devolver. Ele sabia que ele não era o servidor público. Então tem que devolver. Beleza? Então esse é outro caso. Regra de afastamento, acumulação e de afastamento e acumulação de vencimentos. Vamos lá. Quando a pessoa ela ela é servidor público, ela pode se candidatar, né? Candidatar vereador, deputado, prefeito, governador. Como é que é a questão da acumulação do cargo, questão da remuneração, como é que funciona? Você tem algumas regras. Vamos lá, vamos por partes. Se você é um governador, presidente, deputado estadual, senador, a regra é sempre a mesma. Você é um servidor público, você pode candidatar a deputado estadual, deputado federal, presidente, governador, senador? Pode. Qual vai ser a regra? Você vai ter que se afastar do cargo e você vai receber a remuneração daquele cargo eletivo que você assumiu, ok? Então, se eu sou um delegado da Polícia Federal e eu sou eleito, eu vou me afastar do cargo de delegado, vou assumir o cargo de deputado federal e vou receber o subsídio do deputado federal, beleza? Vai continuar contando o tempo como delegado para todos os fins, exceto para promoção por merecimento, que é o que diz a Constituição, beleza? Agora, se for para prefeito, aí o Supremo fala o seguinte: como você tem, por exemplo, desculpa, a Constituição. Como você tem também prefeituras que pagam um pouco relacionado ao tamanho delas, aí a Constituição traz uma seguinte regra: se eu for candidato a prefeito e eu me eleger como prefeito, eu vou afastar do cargo público que eu tenho, não importa qual cargo que seja, e aí eu vou poder optar pela remuneração ou do cargo que eu trabalho, que eu sou servidor público, ou então do subsídio do prefeito. Beleza? Então, ele vai poder optar. Ele tem que se afastar, mas ele pode optar pelo salário do prefeito, o subsídio do prefeito, ou o vencimento, ou então um subsídio que ele recebe como servidor público. Beleza? Agora, vereador é uma regra diferente também, que é a seguinte: se o indivíduo for eleito vereador, aí a Constituição fala, se houver compatibilidade de horários, ele vai poder receber o subsídio de vereador com o vencimento do cargo efetivo. Se não houver compatibilidade de horários, ele vai ter que se afastar do cargo público e aí vai aplicar a regra da escolha. Ele vai poder receber, ele vai ter que receber, então, ou o vencimento de vereador, desculpa, ou o subsídio de vereador, que chama subsídio, ou então o vencimento do cargo público. Beleza? Então perceba, deputado, senador, presidente, governador, sempre tem que se afastar e recebe o salário desses cargos. Prefeito, sempre tem que se afastar, mas ele pode escolher o que ganha o prefeito ou o que ganha no cargo público. Vereador,
é possível a acumulação. É o único que é possível a acumulação. Mas se houver compatibilidade de horários, diz a Constituição. Não havendo compatibilidade de horários, ele vai se afastar do cargo e vai poder escolher o subsídio de vereador ou então o que ele ganhar lá como servidor público. Beleza? Essas então são as regras de acumulação. Tocando aqui, estabilidade. Quase chegando ao fim já. A estabilidade é uma garantia constitucional de permanência no serviço público outorgado ao servidor que, nomeado por concurso público para cargo provimento efetivo, tenha transposto período né, de estágio probatório e aprovar avaliação especial. Então, a estabilidade é um instituto que garante uma garantia constitucional da permanência da pessoa no serviço público. A pessoa foi nomeada para um cargo efetivo, depois dela cumprir 3 anos de estágio probatório e uma avaliação específica, tá? Por uma comissão. Então, só pode se tornar estáveis no serviço público as pessoas que fizeram isso. Existe possibilidade, professor, de estabilidade fora disso? Tem. A Constituição tem um caso específico. O ADCT 19 fala o seguinte: pessoas que trabalhavam na administração direta ou em autarquias ou fundações públicas, há 5 anos da data da promulgação da Constituição de 88, então, ou seja, o cara desde 83 até 88, se ele trabalhava de 1983 até 1988, por 5 anos de forma contínua, prefeituras, né, municípios, estados, União, autarquias federais, fundações públicas, essa pessoa tem direito à estabilidade do artigo 19. Eles não são efetivos, não têm direito àquelas regras do plano de carreira lá do servidor efetivo, mas eles são estáveis no serviço público. Então, são esses, uma exceção, ou aquelas pessoas que fazem concurso público, que são servidores estatutários, e prestam 3 anos de estágio probatório e são aprovados por uma avaliação especial, beleza? Essas pessoas são os servidores estáveis. Eles perdem o cargo só quando a pessoa perde o cargo, perde por questão de processo administrativo disciplinar com ampla defesa, por questão de corte de recurso, quando o órgão pode extrapolar a lei de responsabilidade fiscal, ou então por uma avaliação de desempenho, uma comissão por uma comissão, por uma lei especial. Essa lei ainda não foi editada ainda, tá? Então, teoricamente, por esse caso não poderia. E também, lógico, uma sentença transitada em julgado também poderia. É diferente do vitalício, que são membros do Ministério Público e juízes, né, magistrados, que só pedem o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Beleza. Conceito pra caramba, né, pessoal? Vamos lá, força aí. Força aqui. Espécie, vamos lá. Uma espécie aqui é importante. Sistema remuneratório, a última aqui. Você tem algumas espécies do sistema remuneratório que é importante não confundir. A gente tem o que a gente chama de vencimentos, no plural, ou remuneração. Remuneração ou vencimentos é a soma do vencimento, que é aquela remuneração básica, com as gratificações, com as vantagens pessoais garantidas em lei. Então, quando você vai entender isso. Você tem um vencimento, que é um valor básico, mais algumas gratificações e vantagens que a lei lhe concede, beleza? Você tem o vencimento no singular, que é aquele valor básico. Você tem o salário, que é aquilo pago aos empregados públicos, tá? Que são aqueles que trabalham fizeram um concurso, mas trabalham na sociedade de economia mista, na empresa pública, também nos conselhos de fiscalização profissional. Subsídio, que é o quê? Algumas carreiras que recebem subsídio, que é um valor único, que você não pode ter acréscimos. Esse subsídio é pago para, geralmente, membros de poder, que é vereadores, prefeitos, secretários, governador, presidente, deputado, recebe o subsídio. Algumas carreiras como juiz, promotores, e a Constituição fala também, policiais também recebem o subsídio, e a Constituição fala também que servidores que são organizados em carreira, é possível que a lei estabeleça que eles recebam por subsídio, tá?
E aí, uma outra questão aqui também que é interessante é a questão do aumento da carga horária e remuneração. Vamos lá. Vamos lá. Vamos supor se uma pessoa trabalha, faz um concurso, trabalha 6 horas. Aí o órgão público vai e faz assim: ó, o seu concurso você trabalha 6 horas. Aí, por lei, mudou, vai ter que passar a trabalhar 8 horas. Pode obrigar a pessoa que trabalhava 6 para trabalhar 8 naquele concurso, 8 horas por dia? Ele fez concurso para 6. Houve uma mudança na lei que estabeleceu que seja 8. Pode? Pode, pessoal. Pode. Pode. Mas o que o Supremo fala? Tem que haver aumento proporcional àquelas 2 horas que foram acrescidas. Beleza? Agora, o cara pode trabalhar 6, a lei mudar para 4. Mas o Supremo fala que não pode haver redução do salário da pessoa. Ok? E é lógico que eu fiz o concurso para 6, aí veio uma lei e mudou, o concurso agora é 8 horas. Aqueles que fizer o concurso, depois de mim, ele vai começar trabalhando 8, naquele valor que a lei estabeleceu. Eu vou ter que ter um aumento, porque eu trabalhava 6, passou a ter 2. Mais 2. Uma coisa importante, a Constituição fala também que o servidor público não pode ganhar menos do que um salário mínimo. Então, mesmo que haja onde é que tem que ter salário mínimo? A Constituição fala que não tem que ser no vencimento básico. A questão é que a remuneração, que são os vencimentos, que é aquela parte fixa vencimento, mais as gratificações ou as vantagens pessoais em lei, a soma disso é que tem que dar um salário mínimo. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Vamos lá, seguindo. E por último, caminhando para o final, o teto constitucional. O teto constitucional é o seguinte: a Constituição fala que, por exemplo, você tem um teto geral, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, e você tem teto e subteto. São o teto municipal, que é o subsídio do prefeito, e o teto estadual, que é o quê? No Poder Legislativo, o subsídio do governador; no Poder Legislativo, o subsídio de deputados estaduais e distritais; no Poder Judiciário, o subsídio dos desembargadores, limitado a 90,25% do subsídio dos ministros Supremo. Esse limite também se aplica ao membro do Ministério Público, procuradores e defensores públicos. Importante que procuradores são procuradores tanto estaduais como municipais. Então, vamos organizar isso aqui. Primeiro que esse limite de 90,25, ele não mais se aplica aos membros do Poder Judiciário. Então, uma decisão do Supremo entendeu que esse trecho é inconstitucional, porque senão criaria diferença na carreira dos membros do Poder Judiciário estadual e federal. Então, esse 90,25 só se aplica aos procuradores e defensores públicos. Segundo, é que, em regra, no município, o maior salário, subsídio, tem que ser do prefeito. Então, ninguém pode ganhar mais que o prefeito. Mas o procurador municipal não está sujeito ao limite, o subsídio do prefeito. Ele está sujeito a esse limite aí, que é o 90,25 dos ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? Inclusive, ele pode até chegar próximo com os honorários advocatícios. Terceiro, seguindo aqui, vamos lá, estão fora do teto. Está fora do teto constitucional. Parcelas de caráter indenizatório, então as parcelas de caráter indenizatório não estão no teto. Verbas que correspondam aos direitos sociais previstos no artigo 7º também, como 13º, 1/3. Então, na hora de você calcular o teto, o geral, o salário do ministro Supremo; no município, o subsídio do prefeito; no âmbito estadual, o governador, poder executivo; deputados estaduais, poder legislativo; e salário dos desembargadores do TJ, tá? Limitado, no caso, 90,25, no caso de procuradores e defensores públicos. Dentro desses limites, não entra a questão de férias, 13º, esses direitos sociais, que é previsto na Constituição. Quantia recebida também pelo servidor a título de abono de permanência. Então, o servidor aposenta, a administração vai pagar para ele um valor a mais para ele continuar trabalhando. Esse valor não entra também no teto constitucional. E também casos de acumulação legítima de cargos públicos, é o que eu falei, né, um pouco antes, né? A pessoa
Tem os cargos que são acumuláveis legitimamente, que são 2 professor, professor e técnico, 2 profissionais de saúde com profissões regulamentadas, também juiz com professor e também promotor e professor. Esses casos, o teto é contado um a um, beleza? Agora vamos lá, para terminar aqui, fôlego, né, pessoal? Força, tranquilo? Vou fazer umas questões aqui agora aqui para a gente encerrar isso aqui. Vamos fazer as questões aqui, vamos lá. Vamos trabalhar as questões aqui, ó. Vamos lá. Opa. Pegar as questões aqui agora. Vamos lá. Estamos aí. Aí, vamos lá. Questões e vamos lá. Você vai ver aqui, pessoal, que é bem tranquilo. Vou matar as questões aqui, uns minutinhos aqui, ó, para você ver. Você vê aqui que é um concurso procurador do Estado de Sergipe 2023, uma questão recente, né, pessoal? Poucos dias aí, ó. Assinale a opção correta. Que é um concurso de uma cobrança alta, né, pessoal? No regime estatutário dos servidores públicos, não há margem para negociação de condições de trabalho, porque elas decorrem da lei. Então, regime estatutário, o que que eu falei? Não há margem de negociação de condições de trabalho, porque elas decorrem da lei. Sim, a relação estatutária é regida por um estatuto. O estatuto não é margem de negociação, não é seletista. Então, essa aqui é a questão correta, é a letra A. Vamos ver o erro das outras. Letra B. Em matéria de legislação de pessoal, competência administrativa e legislativa é concorrente do Poder Executivo, parlamentares. É uma coisa importante. Vamos lá. Aqui é um conceito importante. Em conceito de vencimento e de regras de servidores públicos, a iniciativa de lei para tratar daquela carreira é sempre do chefe do poder. Então, ou seja, se a pessoa é um servidor do Poder Executivo, quem pode enviar um projeto de lei para aumento do salário dessas pessoas, mudança da carreira delas, é só o chefe do Poder Executivo. Se a pessoa trabalha no Legislativo, só os membros do Legislativo podem propor aquele projeto. Então, se a pessoa trabalha no Executivo, um vereador propõe um projeto de lei, é inconstitucional por via de iniciativa. Por quê? Porque se a pessoa é do executivo, ligada ao poder executivo, somente o chefe do poder executivo pode enviar o projeto de lei. Beleza? Então é essa. Não é essa regra concorrente, não. Tá? Se a pessoa trabalha no Poder Judiciário, é um servidor do TJ de Minas, quem pode enviar projeto de lei para aumentar investimentos das pessoas, mudar a carreira, quem que é? Só o presidente do Tribunal de Justiça de Minas. Beleza? Então é isso. Ah, um deputado pode propor? Não, não pode. Isso não é via de iniciativa. Ele só pode propor dos servidores do Poder Legislativo. Beleza, vamos lá. A fim de uniformizar as regras e evitar discrepância de tratamento, a Constituição Federal unificou o regime estatutário dos agentes públicos para 3 níveis da federação. Não, só existe um regime estatutário. C. A doutrina majoritária equipara o significado dos termos vencimento e vencimentos. Não, não, falei que você não. Vence, não, não. Opa, vamos lá. Vamos aqui, compartilhar aqui. Seguindo aqui, vamos lá. Eu li aqui sem mostrar para vocês, vamos lá. A C. A fim de finalizar as regras que de tratamento, a Constituição unificou o regime estatutário dos agentes públicos para os 3 níveis da federação. Não, 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 não. Unificou, não. Existe um regime estatutário no município, um regime estatutário no estado e um regime estatutário na União. D. A doutrina majoritária equipara o significado dos termos vencimento e vencimentos. Também está errado. Vencimento é aquele valor básico. Vencimentos é a remuneração. É a parte fixa, mais as vantagens pessoais garantidas em lei. No caso da agente pública regime seletista, não se adotam planos de cargos, porque vale a negociação. Também não. A pessoa pode fazer um concurso para o Banco do Brasil, ela vai ser um empregado público e é possível um plano de cargos e carreiras, assim como iniciativa privada. Plano de cargos e carreiras pode ter em qualquer lugar, pode ser para servidor público, estatutário, pode ser para empregado público ou seletista, inclusive pode ser para empregado privado. Tranquilo aqui, né, pessoal? Não são fácil, né, pessoal? Fica fácil depois que aprende aqui, né, pessoal? Vamos aqui agora, a outra aqui, ó. Essa questão é uma questão da PGE Roraima. Você vê aqui que é uma questão, as duas estão do nível de dificuldade alta, pessoal. Para ver como é que fica fácil, ó.
É defesa o pagamento de remuneração em valor inferior ao mínimo do servidor público, ainda que este labore em jornada reduzida. Corretíssimo. Mesmo que ele labore em jornada reduzida, não é possível que o servidor público receba menos que o salário mínimo. Aí o salário mínimo, professor, é o vencimento? Não. A soma do vencimento, o salário mínimo tem que ser o global, a remuneração. Não é só o vencimento. Lembra que vencimentos é vencimento mais vantagens pessoais, que é chamado de vencimentos ou remuneração. O salário mínimo é na remuneração esses vencimentos, não é na parte fixa, não. Isso aqui está certo. Seguindo aqui. Agora, uma questão de ajuda de controle interno do Distrito Federal também. Uma questão. Vê que eu tô pegando questão só de arrebentar, pessoal. Assim, para mostrar para vocês que dá para acertar tudo. Conforme as normas de relação à administração pública, desde que haja compatibilidade de horários, não há vedação no acúmulo de cargos. Quais são os casos acumulados? 2 PAs de profissionais de saúde e profissões regulamentadas. Um cargo profissional de saúde com outro técnico científico. 2 cargos de pessoa, o caso dele seja da área técnica científica. Um cargo de pessoa com outra profissão regulamentada. Não. Qual que é? A letra A, essa aqui, ó. 2 empregos de atividade de saúde com profissões regulamentadas. Certíssimo, né, pessoal? Quais são os casos acumulados? 2 professores, 2 cargos de profissões de saúde regulamentadas, um de professor, um de técnico, ou então de promotor como professor e membro do Ministério Público, professor ou magistrado professor. São esses cargos. Agora, aqui é o Distrito do Controle Interno, especialidade de funcionamento. Vamos lá. O detentor de cargos públicos que dispuser de cumpridade de horário, precisa desse cargo, e um cargo mandato elegido, poderá perceber com a vantagem de seu cargo e remuneração do cargo, seja para o cargo de vereador. Lembra que eu falei com você? No caso, vereador, se houver compatibilidade de horários, você pode receber o vencimento do seu cargo, mais o subsídio de vereador. Os outros, não. Para prefeito, você tem que se afastar sempre, mas você pode escolher. No caso de deputado, senador, presidente, governador, não. Aí você tem que se afastar e receber o subsídio daquele cargo. Agora vamos lá, outra aí, ó. Oficial de Justiça Avaliador do TJ do Espírito Santo. É cabível controle judicial quanto ao conteúdo das questões formuladas em concurso público e ao conteúdo de regras previstas em edital de certame, sendo, entretanto, vedado ao julgador ocupar de questão relativa ao exame de mérito do ato administrativo. Questão que corretíssima, que eu expliquei para vocês, ó. É possível controle judicial, ali no início, quanto ao teor das questões de concurso e ao conteúdo das regras, ou seja, o edital previu, o edital não previu licitações para cobrar na prova. Aí vem a prova e te cobra licitações. O judiciário pode fazer esse controle. Por quê? Porque o que está no edital tem que ser cobrado na prova. Agora, é vedado ao julgador questão relativa ao mérito do ato, por exemplo, a correção das questões, entendeu? Aí ele não pode entrar. Tranquilo? Essa parte, pegou lá, próximo objetivo, o cara me cortou o ponto. Aí não pode. Agora, o que é cobrado na prova e o que está no edital, isso o juiz pode examinar. Inclusive, se ele anular essa questão, o ponto vai ser dado para todos os candidatos. Agora, outra questão, a última aqui para a gente fechar. A estabilidade, essa questão é do planejamento, né? É CEPLAN de Roraima. Vamos lá. 2023 também. Estabilidade excepcional, prevista no artigo 19 do ADCT, impõe que o servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição esteja exercício, ainda que por diversos mínimo 3 anos. Não, 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 não. O que a Constituição no ADCT 19 fala é o quê? Aquele servidor público que trabalhava municípios, Distrito Federal, estados e a União, ou então em autarquias e fundações públicas de direito público, 5 anos contínuos da data da promulgação da Constituição. Então, a Constituição foi promulgada em outubro de 1988. Se em outubro de 1983 até outubro de 1988, a gente devia trabalhar por 5 anos, não é 3 como a questão fala, não. 5 anos de forma contínua
esse indivíduo tem direito à estabilidade do artigo 19 da DCT. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Agentes públicos é isso, todos esses conceitos aí. Muito obrigado, tá? Você tem a vantagem de pausar o vídeo, eu não tenho, tá? Que eu acho legal gravar direto aí. Deus te abençoe. Qualquer dúvida aí, tá? Dê o joinha no vídeo aí, cara. Força aí. E tamo junto aí, tá? Sempre deixa meu e-mail, qualquer dúvida pode mandar aí. E Deus te abençoe muito. Um abraço, viu?